Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta, compartilha, claro, e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Gente, é muito importante você se inscrever aqui no Fanático Vascaíno. Estou num cenário diferente, nós estou em viagem, voltando ao Brasil nesse fim de semana, mas com muita informação para você e também com opinião. Isso mesmo, torcedor. Porque você já ouviu algumas pessoas comentando, confesso que eu não sei nem quem começou isso, mas enfim, que o Emiliano Dias dando entrevista, puxa, isso aí é um absurdo, né? Pô, o Vasco tem que rever, porque o treinador é o Ramon Dias, nessa linha de raciocínio, que é uma linha de raciocínio muito pequena. O Vasco hoje tem 2 treinadores. Aliás, na Europa isso é super normal. O segundo treinador, que é o auxiliar técnico direto do treinador principal, dar entrevistas quando o time chega ao estádio, participar de uma entrevista coletiva, de um evento, isso é super normal. Aqui no Brasil, algumas pessoas que não acompanham o futebol internacional espantam. Nossa, que absurdo! Como pode o Vasco não deixar o Ramon? Não, o Vasco não está deixando ou não deixando. Primeiro que o Ramon Dias não se sente à vontade para falar português. 2, por ser uma pessoa de mais idade, ele tem uma dificuldade em entender a língua portuguesa, alguns termos. Tanto que quando ele participa de coletiva, tem sempre um profissional do Vasco que fala bem o espanhol e que às vezes traduz. Ele tem uma dúvida, ele pergunta e tal. O Emiliano não, mais jovem, mais descolado, entende mais e fala com tranquilidade para o torcedor entender a mensagem da comissão técnica. Ah, mas ele faz isso porque é o filho do Ramon Dias. Nada disso, porque o Ramon tem a confiança no Emiliano Dias, além dele ser filho do treinador. Não vejo como nenhum problema, nada a resolver. O Vasco tem 2 treinadores, sim, porque os 2, inclusive, vão à beira do campo. São eles que orientam os jogadores. Eu não vejo nenhum problema. Começam a tentar encontrar uma questão a ser debatida. Gente, zero problema o Vasco ter 2 profissionais que possam ir à beira do campo, que possam dar entrevistas, que os jogadores respeitam acima de tudo. Os jogadores do Vasco respeitam a comissão técnica, tendo à frente Ramon Dias, Emiliano Dias e toda a comissão, os preparadores físicos, os assistentes que são permanentes da comissão, enfim, os profissionais que trabalham no Vasco, os seguranças, todos são importantes, os médicos, os fisioterapeutas. Então, vamos parar de mimimi, de tentar encontrar uma coisinha para encher o saco, né? Parece isso, né? Estou sem nada para fazer, vou encher o saco do torcedor do Vasco. Vou falar que, puxa, o Emiliano Dias está dando entrevista. Isso é muito estranho, o treinador se negar a dar entrevista. Ah, para de bobagem, né? Para não falar outro termo, está muito cedo aqui, é o nosso café, você merece todo o respeito. Mas fica chateado não, se você acha que o Emiliano não pode dar entrevista ou que não é certo, é que o Vasco tem 2 treinadores. É isso. Ó, e se ficar, vai ser pior. Esquece. Bom, falar da preparação do time para o jogo de sábado com o Volta Redonda, jogo importante. Antes, só um detalhe. Ontem vocês viram o Cruzeiro ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil diante do Souza. Nós estamos em fevereiro, caminhando para o final do segundo mês do ano, mas se a gente fizer um levantamento lá atrás, quando acabou o Campeonato Brasileiro, então do Campeonato Brasileiro encerrado até hoje, 50 dias já passaram, né? Não mais, 60 dias, quase 70, né? 70 para 80 dias. Perfeito. Eu ouvi muitos comentários e li muitos comentários do tipo, SAF do Vasco, olha que vergonha, Bahia contratando, Cruzeiro contratando, e o Vasco? Botafogo contratando. Bahia tomou uma pancada na Copa do Nordeste para o River do Piauí. River do Piauí. O Cruzeiro foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. O Botafogo sofreu ontem, mais uma vez, empate no final, ficou no empate com o Aurora da Bolívia. Claro que tem um componente altitude e tal, mas que eu quero chegar para comparar você, torcedor. Cada um tem a sua realidade. Não ache que o fulano que está contratando o Beltrano está montando um time mais forte que o do Vasco.
nos adversários mais fortes que o Vasco pegou, o Vasco performou bem. Flamengo, Fluminense e Botafogo são só os 3 no Campeonato Estadual forte, de primeira divisão. O Vasco vai estrear na Copa do Brasil semana que vem, terça-feira, diante do Marcílio Dias, que está na parte alta da tabela do Campeonato Catarinense. Então, torcedor, para de olhar, você que gosta de criticar por criticar. A crítica eu acho que é super bem-vinda, aqui nós fazemos também, e acho que você deve fazer, inclusive, nos comentários, mas olhar para o lado e falar assim, cara, a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa. Será que não falta um pouquinho de boa vontade? Se não vejamos, o Vasco não tem um dos melhores goleiros do Brasil, top 3. Vou citar situações que eu considero. O melhor goleiro do Brasil, Léo Jardim está entre os 3. Lateral esquerdo, entre os 3 melhores do país. Lateral direito, caminha para isso também o Paulo Henrique. Vamos avançar para o meio-campo. Payet não está entre os 3 melhores meias do futebol brasileiro? Se tem 4 jogadores nesse momento, de um time de reconstrução, você está 4 jogadores? É para você pensar, torcedor, com a sua cabeça. Parênteses fechado, vamos falar então do time que se prepara para jogar sábado em Cariacica. Não há mais ingressos à venda porque todos foram vendidos. Torcida do Vasco mais uma vez dando um show, né? Esgota os ingressos no estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, diante do Volta Redonda. Vencendo, o Vasco dará um passe importantíssimo para chegar à fase semifinal, que é a obrigação do Vasco chegar lá. O Vasco tem a obrigação de chegar à semifinal do Campeonato Estadual. Depois vai receber a Portuguesa em casa. O Esforça vai estrear nessa partida. Ramon Dias não decidiu se ele começa jogando ou se sai no banco de reservas, mas será relacionado uma vez que ele já está, inclusive, inscrito no Campeonato Carioca. Para fechar, uma informação de bastidor que eu recebi ontem conversando com uma pessoa da SAF. Não há nenhum contrato fechado, há muitas conversas. O Vasco segue no mercado. Queria 45 milhões, mas viu uma dificuldade e hoje, com gatilhos, pode o contrato chegar nesse valor. Mas o Vasco hoje trabalha com valores menores, dentro da realidade hoje do Vasco. Qual é a realidade do Vasco hoje? Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. Não tem uma competição internacional. Isso não valoriza o quanto o Vasco desejava a sua camisa, mas com gatilhos, performance, chegando a grandes competições, alcançando parte alta da tabela, o Vasco entende que possa chegar nesse valor com esses gatilhos, mas não de forma imediata. As negociações prosseguem e o Vasco espera o quanto antes, segundo apurei ontem, fechar a negociação do patrocinador master. É isso, galera. Ótimo dia para vocês, fiquem com Deus e mais tarde tem muito mais aqui no Fanático Vascaíno, sempre com vídeos por aqui. Pode ser um short, já que eu estou viajando, quem sabe eu não faço um shortzinho para vocês. Um grande abraço e até mais tarde.